é que, Caio, o Chega não é a coisa mais à direita que existe. Da mesma maneira que o bolsonarismo acabava por deixar entrar com ele pessoas que eram assumidamente nazistas e que usavam suásticas e assim, o Chega faz exatamente a mesma coisa. Nós temos movimentos à direita do Chega, como o movimento Reconquista. E o movimento Reconquista é um movimento de rapazes, de miúdos, de jovens nos 20 e tal anos, às vezes nem aos 20 anos chegam, que de facto basicamente são fascistas assumidos. Compreendes? São defensores verdadeiramente da terceira via assumidos. Então, isto é perigoso. Isto é uma coisa mesmo muito perigosa. Porque o que o Chega está a fazer é abrir espaço para esses movimentos e depois também para movimentos violentos, como o 1143, como tu já deves ter ouvido falar, como aquela malta toda que anda de cabeça rapada. Eu não posso falar muito porque eu sou careca, mas não é por opção. Ahm, mas é isso. Então o Chega está a abrir porta a esses gajos estão a perder o medo, esses gajos vêm para a rua e começam a bater em gente se for preciso, e a esquerda não sabe o que fazer. A esquerda portuguesa não sabe o que fazer. É claro que eles também são, às vezes, cobardes e só andam em grupos, mas de qualquer das maneiras, nós temos de levar em consideração que já na década de 90 eles mataram um rapaz negro, o Alcino Monteiro. Então temos de. A esquerda não está preparada para aquilo que está a desenvolver-se. Isso eu concordo absolutamente contigo. Eu vou descrever um cenário para você do que aconteceu no Brasil até o momento de que a gente hoje tem pessoas abertamente falando de eugenia. Não é, eu acho que não é eugenia a palavra. Eugenia é aquela cena de. Porque no Brasil teve uma cena antigamente que eles queriam clarear o Brasil, que era tipo, vamos reproduzir Sim, só os brancos é uma tentativa. Era, é, era branquear a pronto. cor brasileira, eu Isso. sei esse projeto, Teve, sim, sim, sim. e tem gente a defender isso, tipo, hoje. E tipo assim, com público grande. Então, assim, como é que foi esse movimento no Brasil? O Brasil passou por uma ditadura militar, 64, terminou lá em 85, 6, já não lembro. Mas pronto, em meados lá dos anos 80, então ficou feio falar que era de direita. Então, essa malta que ficou órfã lá do Plínio Salgado, lá daquela época, porque o Plínio Salgado, ele morreu em 75, e ele entrou no governo militar da ditadura, ele estava no Arena, que era um partido do governo militar, e há diversos relatos, né, relatos históricos, dele falando que a ditadura era branda, que era para matar mais, era para, entendeu? E aí vem vindo os órfãos dessa ditadura, quando teve a abertura, a anistia e voltou, que foi até o surgimento e o grande crescimento do PT, era meio feio você falar que era direita. Então, primeiramente, assim como você falou do PS, no PSDB aquela malta que era de direita foi se juntar num canto. Então eles foram um pouco pro PSDB, porque não era tão à esquerda quanto o PT. Tinha o Prona, que era do Enéas, mas era visto de forma caricaturada, assim, esse gajo maluco falando essas coisas. E outras pessoas, e o que que aconteceu? Surgiu um movimento no Brasil que se chama Centrão. Como era vergonhoso você falar que era direita, eles, não, nós somos de centro. Então Centro, surgiu sim. uma cena no Brasil que é o Centrão. Anos 90, anos 2000, vem vindo, etc. Cada vez mais, por conta dos discursos e da normalização e do tempo a passar, essa malta que se abrigou debaixo de outros guarda-chuvas por conveniência ou por vergonha, começaram a colocar as patinhas de fora, a aumentar o discurso, a puxar o limite do discurso para ver até onde ia e etc. E hoje nós temos, por exemplo, esse resumidamente bastante aí 30 anos, hoje nós temos 30 não, 40 anos. Nós temos no Brasil um gajo que hoje abertamente diz e tem público e tem seguidores que tem que reproduzir em brancos, que não sei o quê, que o branco é raça superior, questão de arianismo, em discurso aberto, sem nenhum tipo de punição, e eu não digo nem a punição, porque a justiça é um pouco lenta, provavelmente ele vai responder. Isso eu não tenho dúvida, porque a gente sabe que vai. Só que isso, para mim, o que me preocupa é, ele falar isso abertamente, sem nenhum problema, e mais que isso tem gente a ouvir e a seguir esse discurso. É aqui que é a ferida, tá a ver? Porque se é um gajo maluco falando numa esquina,
do pior Exato. das Um doidinho do hipóteses, bairro. esse ser aí, ele vai ser um louco falando para ninguém, mas não. É, Tem gente a seguir, a ouvir e a pôr em prática esse discurso. Eh, Essa leitura que eu fiz resumida é um pouco do movimento que eu vi acontecer no Brasil. Você acha que esse movimento também que você falou do Chega e desses outros, dessas outras, eu não sei se são partidos ou são grupos, que agora estão começando a sair debaixo do guarda-chuvas de outras coisas. Você acha que é também um movimento que está acontecendo em Portugal? sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso acontece sempre. Isso acontece sempre. Sempre que há aqui uma avalanche destes partidos, que se vão chamar os partidos populistas, eu chamo-lhes partidos populistas reacionários, o que é facto é que depois movimentos que estão ali nas margens, não é? Nas franjas, muitas vezes constituídos pelos chamados doidinhos do bairro, como tu mencionaste, acabam por também vir à luz. Porque lá está, eu não gosto muito de usar este conceito porque acho que às vezes ele é usado de uma forma um pouco inadequada. Mas a chamada janela de Overton, não é? A janela está-se a mover cada vez mais para a direita. E a partir do momento em que se move cada vez mais para a direita, isso significa que o que está nas margens aproxima-se cada vez mais do centro. Então o discurso que há 10 anos era completamente repulsivo, que é esse discurso da Reconquista, do 1143, hoje em dia torna-se um discurso, epá, olha, é mau, mas a esquerda também fala em socializar os meios de produção, como se fosse a mesma coisa. E isso é até bom para o Chega, porque aí quem olha de fora fala: o Chega na verdade não é tão radical. É isso, é isso, é isso. Eu tenho um amigo que nós estamos sempre a dizer: daqui a nada ele chega, vai ser de esquerda, vai ser considerado de esquerda. Da maneira que isto está a movimentar para a direita, o Chega vai ser considerado partido progressista. Ou Daqui a nada o Chega uma vai outra ser um novo palavra bloco de esquerda, ou que PCP. Uma outra palavra que eu vi ontem para isso, por acaso ontem, porque ontem como eu ia conversar, não foi nem por conta que eu ia conversar contigo, é porque pipocou na minha timeline do YouTube os vídeos dele, e era um vídeo recente, mas ele usou uma palavra, o Ian, ele usou uma palavra que foi o Zeitgeist, que é essa O janela Zeitgeist, sim, o Zeitgeist, é também um pouco disso, né? sim, Porque ele fala por exemplo, o Enéas, esse gajo que eu falei, que é quando tem a reabertura, ele só não estava no Zeitgeist. Assim como o exatamente, Plínio Salgado, exatamente, que era o fascista brasileiro, ele só. O que que ele fez ele perder? Foi que o Brasil se aliou. Se o Brasil se aliou com os Estados Unidos e se aliou os aliados contra a União Soviética contra os nazistas e os fascistas, não fazia sentido um partido no Brasil defender isso. Então ele não teve o Zeitgeist. Mas antes do Brasil se aliar, ele estava aumentando, a juntar gente, o movimento dele estava a crescer. Então é realmente isso. É engraçado quando você olha para a história. Quando a gente tenta rotular esquerda ou direita, eu não gosto nem muito de fazer isso, porque primeiro que isso depende de onde você está, a esquerda ou direita no Brasil, em Portugal, e na Alemanha, e em algum país de África ou na Ásia, dependendo de onde você estiver, vai ser diferente o que é esquerda ou direita dentro daquela sociedade, se você quiser rotular com esse contexto de esquerda ou direita. As coisas são muito mais complexas e mudam, as percepções mudam.